Gadaiada, e o Silas Malafaia, que continua dividindo a direita, né? Uma parte da direita estava lá na igreja, bajulando ele, porque ficaria legal se fossem os próprios fiéis da igreja que estivesse lá recebendo ele. Malafaia, Malafaia, depois dos palavrões, né? Que ele falou, que ele tá dando entrevista em todo canto aí, dizendo: eu sou um cara comum, eu não sou um santo. Mas dentro da igreja prega de santinho, né? Que o povo vai pra lá em busca da santidade, dos tijolinhos no céu. Eu tô achando que não tem tijolo nem pro pastor, quanto mais pros fiéis, viu? Eu tô achando que vai descer todo mundo junto, olha, no tobogã das profundezas. E quando eu for descer, eu quero ficar bem pertinho do lugar que o Silas Malafaia vai estar. Porque eu quero ver lá embaixo como é que vai ser. Já que aqui em cima ninguém paga nada, né? Mas lá embaixo eu faço questão de assistir de camarotes. Gadaiada, voltando ao assunto. Aí Malafaia na igreja, o povo da frente que tava: Malafaia, Malafaia. Quase todos são amiguinhos particulares e quase todos envolvidos na política. Então foi meio que um negócio combinado, vamos dar uma forcinha lá ao pastor, né? Mas em compensação, por outro lado, bolsonarista, evangélico, tá aí criticando porque estão se vitimizando e querendo colar uma narrativa de dizer que é perseguição religiosa. Nem a direita tá aceitando, Malafaia, nem a direita. Para de tentar dizer que nós estamos tendo perseguição religiosa porque o pastor Silas está no inquérito da Polícia Federal. Ele está no inquérito e está pagando preço por esse momento que nós estamos enfrentando no Brasil. E se você quer saber, eu não vou atrapalhar o sonho do pastor Silas, não. Não vou atrapalhar, ser preso? O sonho dele é ser preso. O sonho dele é ser preso. Então, se esse é o sonho dele, se ele entende que isso pode acontecer e que ele vai pagar esse preço, o problema é dele. Quem sabe não é alguma promessa que ele fez a Deus, não sei. Se eu pudesse falar para o pastor Silas, eu ia dizer que não há recompensa nenhuma em ser preso político. Mas haveria se ele fosse um preso por pregar a palavra de Deus. Aí sim, haveria. Se ele fosse preso por amor ao evangelho, mas ele vai ser preso por amor a Bolsonaro. E isso não glorifica Jesus. Receba, gadaiada! Entrou na política porque quis, aí agora fica de mimimi, chorando, com a carinha de choro nas redes sociais, se vitimizando. É perseguição religiosa. Mentira, mentira. E o senhor sabe que é mentira, o senhor sabe. Aquele pastorzinho lá que fica pregando para as ovelhinhas não existe não, viu? O pastor de vocês é esse aí, ó, que tá nesses áudios aí conversando com um amigo particular dele, cheio de palavrão. Esse aí é o real, viu? Esse é o real. Fica quem quer, né? Fica quem quer. Gadaiada, beijinho no chifre. Cada dia um é desmascarado, porque a vida é desse jeito. Quando as máscaras não caem, normalmente, Deus derruba. A gente tem visto um monte de professor colocando vídeo por de sala de aula, de professor usando da sua posição hierárquica para poder colocar conteúdos eróticos dentro de sala de aula. Professor, inclusive, que fez alunos se beijarem. Galera, não tem a mínima ideia de qual que é a escola que esse pessoal vem frequentando. Mas é bem esquisito que no universo da extrema-direita você tem uns banheiros unissex que acontecem umas coisas aí parecidas com o que ele descreveu agora, escolas que acontecem essas coisas. Eu não sei onde essa galera frequenta, mas tô achando que é algum lugar, sim, bem peculiar. E assim, esse discurso não é novo, esse discurso só existe faz tempo. É a maneira que a extrema-direita tem de colocar medo nas famílias em cima de coisas do cotidiano, que não são verdade. E repara bem que nunca aparece nenhuma prova, ninguém fazendo nenhum tipo de denúncia, nada. É só eles falando palavras soltas e colocando medo na situação. E os professores que estão aí ralando para poder fazer com que a educação brasileira aconteça de verdade no Brasil, são atacados constantemente por essa galera, que usa essas narrativas furadas para colocar o povo contra o próprio povo e assim manter o seu projeto pessoal de poder. Mas Nicolas, essa escola sua aí, sei não, hein? Já vou até pedir para vocês nos comentários colocarem aqui onde vocês acham que ele foi para ver essas coisas. Não esquece de compartilhar esse vídeo e me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. A extrema-direita está alegando perseguição religiosa contra Silas Malafaia após o pastor ser alvo de investigação da Polícia Federal. E eu quero te fazer uma pergunta. Você troca de celular como troca de roupa? O pastor Silas Malafaia confessou que troca. Eu mandei mais de 20 zaps para Bolsonaro, para Carlos, para Flávio, para Michele e para Eduardo, botando para derreter. Aqui não tá nesse telefone.
Esse é o outro telefone que já foi embora. Já é. Hã? Tem um outro telefone? Não, o outro telefone que eu tinha, minha filha. Eu tomava de telefone. Então, Com que outro telefone frequência, que eu tinha. Hã? Com que frequência o senhor... Não Não tá na tem nuvem, frequência, eu pastor? troco isso, todo mundo político faz. Ouviu? Como todo político faz. Troco de celular como todo político faz. Mas peraí, ele não diz que está sendo perseguido por ser um líder religioso? Anota o que eu vou te dizer. Essa entrevista vai colocar Malafaia em uma péssima situação, porque ele entregou. Ele disse com todas as letras que a atuação dele é e sempre foi política. E ele continua. Depois começou a instalar covardia de perseguição, as pessoas trocam de celular. Se o senhor diz que não tem problema nenhum com as suas conversas, por que o senhor troca de celular com frequência? Isso eu não entendi. Porque é um direito meu. Será que agora você entendeu? Será que ficou claro que ele não está sendo investigado por ser um líder religioso? E sim pelo fato de ser um assessor extraconfidencial de Bozó. Eu diria mais. Malafaia é mais que um assessor. Ele está sendo investigado pela Polícia Federal porque ele é uma espécie de mentor intelectual de Bolsonaro. A seguir, cenas. A Polícia Federal viu indícios de lavagem de dinheiro em contas bancárias do ex-presidente Jair Bolsonaro. A análise da movimentação financeira de Jair Bolsonaro, autorizada pela Justiça, levantou suspeitas da PF. Um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, incluído no relatório, revela que no período de menos de um ano, de março de 2023 a fevereiro de 2024, Bolsonaro movimentou 30 milhões de reais em créditos. 30 milhões de reais em menos de um ano. E a preocupação do bolsominion é em querer saber como foi que o Barroso, que sempre foi milionário, possui vários escritórios de advocacia e tem como um de seus clientes o iFood, comprou uma mansão no valor de 22 milhões de reais. Nos dias atuais, porque como ele comprou na planta, deve ter pago menos do que isso. Mas como pra quem tá alienado, querendo transformar o Bolsonaro num ditador inquestionável, o dinheiro só é fruto de corrupção se estiver na mão dos outros. Na mão do Bolsonaro, que declarou um patrimônio de 2 milhões em outubro de 2022 e já em 2023 até o começo de 2024 movimentou 30, tá tudo certo. Não tem nem o que se desconfiar. E olha só, foram 30 milhões de reais entre março de 2023 e fevereiro de 2024. Mas se a gente considerar tudo que ele movimentou de 2023 até junho deste ano, foram mais de 44 milhões de reais. 17 milhões a gente sabe que foram os patriotários que doaram. E os outros 27? Vieram de onde? Tomem vergonha na cara, rapaz. A maioria de vocês bolsominions não tem mais idade pra ficar prestando um papel ridículo desses idolatrando o bandido como se fosse um adolescente idolatrando o astro pop, não. Antes de vocês acharem que tem moral pra questionar a vida financeira dos outros, tentem pelo menos uma vez justificar a vida financeira da família Bolsonaro, que já devem ter movimentado mais de 100 milhões com salário de deputado. Jair Bolsonaro acionou seus deputados puxa-sacos de novo e eles já iniciaram uma nova campanha de depenação de otários. O deputado bolsonarista da Bahia já iniciou uma campanha de PX aí e tá instigando aí os apoiadores de Jair Bolsonaro para movimentarem ainda mais a conta bancária do réu inelegível. Olha só, em 2022, quem me acompanha aí viu que eu fiz um vídeo dizendo que o fanatismo do bolsonarismo iria causar a derrota de Jair Bolsonaro. Eu falei isso antes de 30 de outubro de 2022. Eu disse, olha, anotem aí, vocês serão os culpados pela derrota de Jair Bolsonaro. E também estão sendo os culpados pela prisão de Jair Bolsonaro e também pelo fim político, fim de carreira política de Jair Bolsonaro, que vai ficar conhecido como o único presidente da história que arrancou o máximo de dinheiro possível de seus eleitores miseráveis, pobres. Pessoas pobres, porém, pessoas que estão vulneráveis. Essas pessoas que doam dinheiro para políticos são pessoas vulneráveis, são mesmo naipe daquelas pessoas que caem no golpe do tigrinho, que caem em golpes daqueles que dizem que você ganhou uma casa para você depositar tanto para você receber seu prêmio. Esse é o nível dos bolsonaristas. Então o político que se aproveita dessa vulnerabilidade para arrancar dinheiro dessas pessoas, somente um político mau caráter. Mau caráter. Se Bolsonaro fosse honesto, ele não iria aceitar dinheiro de pessoas lascadas, não. Igual o Lula diz aí, o Lula disse que não quer pix de ninguém, ó. Nunca vou pedir para vocês fazerem um pix para mim. Nunca.
Bolsonaro tivesse o mínimo de honestidade, ele já teria parado com essa palhaçada de arrancar dinheiro das pessoas, tá? Mas não, ele continua disponibilizando a chave Pix porque ele sabe que essas pessoas são vulneráveis. Esse deputado aí não, esse deputado aí tem dinheiro público para dar para o Bolsonaro através de Pix, mas tem muitos bolsonaristas aí que não tem o dinheiro para comprar o pão, mas eles querem mandar lá porque o político de estimação está pedindo, né? A gente viu aí que ele pegou o dinheiro e investiu em CDB, fez um bocado de investimentos ali, não usou, não pagou multas, porque algumas multas foram perdoadas, como a de São Paulo, que Tarcísio de Freitas perdoou, né? Só que ele continua aí, ó, com os deputados. Depois ele diz, olha, eu não fiz campanha, não fiz campanha não, só que ele disponibilizou a chave Pix para seus deputados espalharem e fazerem as campanhas. Foi a mesma coisa lá dos 20 bilhões. Agora, de novo, né? De novo. Jovem, todo mundo viu essa questão aí do avião sem identificação que parou lá em Porto Alegre, depois foi para Guarulhos e, segundo a Polícia Federal Brasileira, estava transportando diplomata. Lembrando que, porra, pra tu dar um título de diplomata pra uma pessoa qualquer é, porra, 5 segundos. Com Trump, então, qualquer porra vale. Bom, e aí o Trump lá, os pela-saco lá, mandaram uma porrada de naviozinho, fuzileiro naval, pato d'água do caralho, pra combater o narcotráfico. Porra, não mete essa. Segue o jogo. Com o apoio do FBI, Paraguai terá base contra o Hezbollah na Tríplice Fronteira. O objetivo é combater ações da milícia libanesa na divisa com o Brasil e Argentina. Primeiro fórum da Tríplice Fronteira, presenças confirmadas. Porrada de pela-saco aí do Partido Novo. Estados Unidos cancelam um evento militar com o Brasil e acendem alerta na defesa. Jovens, o Brasil está cercado por dentro e por fora, por golpistas. O imperialismo, através do governo Trump, cerca o Brasil de várias formas para impor barreiras, sanções, porrada de troço, mas aí também com essa chantagem militar, base no Paraguai, ocupação de outras partes da fronteira amazônica. Ou seja, o Brasil está sendo atacado. E essas forças golpistas internacionais têm eco aqui dentro, com golpistas do Brasil. Ano que vem nós temos uma eleição fundamental. A chance do governo Trump não reconhecer é muito grande. O Brasil está cercado demais. E não adianta, jovem, não dá para confiar na burguesia brasileira. A burguesia brasileira, entre perder um pouquinho de dinheiro e se entregar completamente para os Estados Unidos, deixar a porra da golpe para eles continuarem ganhando pra caralho, eles vão se entregar, eles vão capitular na primeira oportunidade. Então, abre o olho aí, jovem. Quem é mais corrupto, a esquerda ou a direita? De 2005 para cá, Roberto Jefferson, ex-deputado, de direita. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, cujo Nicolas Ferreira faz parte, o Bolsonaro fez parte do PL, de direita. Bispo Rodrigues, do PL, envolvido em corrupção, de direita. Romeu Queiroz, de direita. Pedro Correia, de direita. Pedro Henri, de direita. Eduardo Cunha, de direita. Henrique Eduardo Alves, ex-presidente da Câmara, de direita. Gedel Vieira, é de centro. Nelson Melrer, de direita. Luiz Argolo, de direita. Tem o ex-senador também, que é do Distrito Federal, que é o Jim Argelo. Não sei pronunciar o nome dele exatamente. É ex-senador do estado do Distrito Federal, né? De direita. Paulo Maluf, ex-deputado federal, de direita. Nathan Donadon, né? Direita. Celso Jacob, de direita. Ivo Cassol, de direita. O Collor, Bolsonaro, lembra? De direita. Nós temos também o Eduardo Azevedo, ex-governador de Minas Gerais, de direita. Marconi Perillo, de direita, ex-governador também. José Roberto Arruda, ex-governador do Distrito Federal, de direita, né? Nós temos ali o Cabral. Cabral é de centro, né? Cabral é de centro. Luiz Pezão, vou botar de centro também, mas as ideias são um pouco mais voltadas à direita, são centro-direita, né? Antony Garotinho, de direita, cristão. Rosinha Garotinho, de direita. Silva Barbosa, ex-governador do Mato Grosso, preso em 2017, de direita. Beto Richa, ex-governador do Paraná, né? Preso em 2018, né? De direita.
né? Teve também Paulo Melo, ex-presidente da Alerj, de direita. Edson Albertassi, de direita, mas a esquerda também teve. Teve o Palocci, teve o Genuíno, teve o Disseu, né? Romário Rezende, né? Deputado estadual, de direita. José Geraldo Riva, de direita, preso em 2015. Walter Araújo, de direita, né? Enfim, teve também mais pessoas da esquerda, como, por exemplo, Delúbio Soares, João Paulo Cunha, Henrique Pisolato, que é do PT, né? Teve João Vacari Neto, de esquerda, Délcio de Amaral, André Vargas, Marcelo Sereno, Paulo Bernardo e Paulo Rocha. Enfim, ainda tem mais gente hein, da direita que não vai caber no vídeo. Olha o tanto. Será que você também vai concordar com o Eduardo Bolsonaro? Porque eu concordei com ele. O caso é o seguinte, depois que vieram a público os áudios do Malafaia conversando com o Bolsonaro e esculachando o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha gravou um vídeo respondendo. E aí eu tive que concordar com ele quando ele disse para o Malafaia: estamos juntos, pastor, o senhor é igual a mim. Eu só fiquei na dúvida mesmo se ele estava se referindo a quando o Malafaia chamou ele de babaca ou quando o Malafaia chamou ele de idiota. Ou será que ele acha que eles são iguais nos dois pontos? Tá certo que para algumas pessoas essa situação tá um pouco curiosa, né? Já que o Eduardo Bolsonaro tenta passar essa imagem de macho, de valentão, e aí quando ele é chamado de babaca, de idiota, ele não faz nada, não reage. Diz que tá tudo bem, não tem problema nenhum. Algumas pessoas maldosas acham que é porque ele tem medo do Malafaia, acham que o Malafaia pode revelar alguma coisa que manche, que destrua ainda mais a imagem do Bananinha, né? Será, gente? Acho que não. Os Estados Unidos é responsável pelo atraso no programa espacial brasileiro. Pois é, faz 22 anos essa semana que explodiu o veículo lançador de foguetes na base de Alcântara em uma provável sabotagem americana. O que acontece é que a partir de 2003 o governo Lula assinou um acordo com a Rússia para transferência de tecnologia e desenvolvimento do nosso programa espacial, que o Fernando Henrique tinha enterrado. Ele entregou a base de Alcântara para os americanos e assinou diversos acordos que impediam o Brasil de desenvolver tecnologias sensíveis. O governo Lula começou, investiu e o programa espacial brasileiro começou a todo vapor. Só que em 2003, logo explodiu a base de Alcântara em um atentado provável por parte dos americanos. Os militares brasileiros descobriram que tinha um número absurdo de turistas americanos na cidade de Alcântara na ocasião, uma cidade de apenas 20 mil habitantes. Além disso, boias foram encontradas nas praias de Alcântara com aparelhos eletromagnéticos que seriam capazes de interferir no funcionamento dos aparelhos lá da base de Alcântara, pois os Estados Unidos nunca reconheceu que tinha feito esse atentado, mas em 2011 o Wikileaks soltou documentos entre os Estados Unidos e a Ucrânia em que os Estados Unidos reconhecia que atuou sistematicamente para impedir o desenvolvimento do programa aeroespacial brasileiro. Além disso, em 2018, a CIA desclassificou documentos em que ela mesma comprova que atuou contra o programa aeroespacial brasileiro também. A provável sabotagem americana assassinou 21 cientistas e técnicos brasileiros que eram a nata do nosso programa espacial. E o pior de tudo é que depois de 2016, depois do golpe contra a Dilma, o investimento na área despencou. Em 2019, o Bolsonaro foi lá e assinou mais uma vez um tratado com os americanos, dessa vez com o Trump, que entregava a nossa base de Alcântara. Gostou da informação? Já compartilha esse conteúdo e me segue para mais novidades.